Mas, Senhor meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Estamos a avançar nesta Semana Maior, que se dá também popularmente o nome de Semana Santa, porque nela recordamos, mais do que recordar, celebramos e revivemos de algum modo a paixão e a morte de Nosso Senhor, bem como já na vigília pascal a sua gloriosa ressurreição. E por isso, à medida que avança a semana, são também cada vez mais trágicos os acontecimentos que nos são dados a contemplar. Ontem tivemos a oportunidade de meditar a unção em Betânia, que já causou a estranheza de Judas, não porque aquilo que as irmãs de Lázaro fizeram a Jesus fosse excessivo, tudo era pouco para agradecer ao Senhor a ressurreição do irmão, mas sim porque Judas era ladrão, e é essa sua avareza que o levará também a contratar com o Sinédrio a entrega de Jesus. Com efeito, o Evangelho de hoje assim nulo diz. Então, um dos 12, que se chamava Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse-lhes: que me quereis vós dar, e eu vos-lo entregarei. Combinaram 30 moedas de prata. Desde então buscava oportunidade para o entregar. No primeiro dia dos ázimos aproximaram-se de Jesus os discípulos, dizendo: onde queres que te preparemos o que é preciso para comer a Páscoa? Jesus disse: ide à cidade, à casa de um tal, e diz-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, quero celebrar a Páscoa em tua casa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus tinha ordenado e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse-lhes: em verdade vos digo que um de vós me há de entregar. Eles, muito tristes, cada um começou a dizer: porventura sou eu, Senhor? Ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me entregará. O Filho do Homem vai certamente, como está escrito dele, mas ai daquele homem por quem será entregue o Filho do Homem. Melhor fora a tal homem que não tivesse nascido. Judas, o traidor, tomou a palavra e disse: sou eu, porventura, mestre? Jesus respondeu-lhe: tu o disseste. São certamente impressionantes estas palavras em que se refere, de facto, por um lado, o propósito de Judas de entregar Jesus nas mãos daqueles que o queriam julgar e condenar à morte. Mas também é impressionante que o próprio Senhor o tenha revelado e o tenha dito e tenha, desta forma, desmascarado o traidor, o qual, de uma forma aparentemente inocente, perguntou ao Senhor se seria porventura ele, o traidor, e Jesus respondeu: tu o disseste, ou seja, desmascarou ali à frente dos outros apóstolos. Suponho que Pedro e talvez João e Tiago devem ter tido uma reação, por um lado, de grande surpresa e também, seguramente, de profunda indignação. Mas a verdade é que nenhum deles procurou afastar Judas desse propósito, nem o reteve para que não entregasse Jesus aos sacerdotes. De facto, se tinha dito já, a propósito da unção em Betânia, que Judas era ladrão, porque era ele que levava a bolsa do dinheiro comum e às vezes tirava dinheiro para ele, em vez de administrar aqueles bens de uma forma correta, fazia-o de uma forma iníqua, e já nisso se notava a sua preocupação pelas coisas materiais e também a sua desonestidade. De facto, quem é pouco sério nas coisas pequenas,
depois também acaba por ser pouco sério nas coisas grandes. E daí a importância de sermos sempre honestos em tudo o que fazemos. E Judas combinou até um negócio com os sacerdotes, entregar Jesus a troco de 30 moedas. Foi, de certo, um bom negócio, porque foi o negócio da nossa salvação, mas não foi um bom negócio para ele, Judas, porque da mesma forma como entregou o Senhor, também, de certo modo, vendeu a sua alma e pôs até em causa a sua salvação. Sabemos que não podemos nós imitar Judas e também todos nós o podemos ser. É para nós cristãos um motivo de humilhação, de tristeza, até diria de escândalo, ver que quem entregou Jesus não foi um fariseu, não foi um pagão, não foi um gentio, não foi um romano, foi um dos seus discípulos, um dos seus apóstolos, um daqueles que era dos seus mais íntimos amigos, daqueles 12 que andavam sempre com ele. Talvez para que também nós, apesar de sermos amigos de Jesus, apesar de o seguirmos também, nunca podemos deixar de ter em conta que também podemos ser traidores, também podemos entregar o Senhor, também nos podemos envergonhar do Mestre, também podemos condenar a nossa alma trocando o Senhor por 30 moedas de prata ou por outra coisa qualquer que certamente nunca poderá valer tudo o que vale o próprio Deus. Por isso, Judas é uma chamada de atenção para nós, para não nos deixarmos corromper, para não nos deixarmos enganar, para não queremos também levar avante os nossos projetos, mas estarmos sempre disponíveis para dar a cara e dar a vida, se necessário for, por Jesus. Os apóstolos ficaram muito surpreendidos quando o Senhor disse que era um deles que havia de ser o traidor. E foi até no sentido mais literal da palavra, porque traditore quer dizer aquele que entrega. E Judas foi isso que fez, entregou Jesus àqueles que o prenderam, que o julgaram e que depois o condenaram à morte. Nós não podemos entregar o Senhor, porque ao fazê-lo estaríamos também a entregar a nossa alma, a pôr em causa a nossa salvação. E Nosso Senhor se quis revelar naquela última Páscoa que celebrou com os seus discípulos quem era o traidor. Não foi para satisfazer a sua curiosidade, mas foi para que ele se arrependesse. Ainda estava a tempo de não cumprir aquilo que tinha prometido. Ainda estava a tempo para renunciar à traição. Ainda estava a tempo de poder continuar a ser amigo de Jesus, de ser até mais tarde testemunha da sua ressurreição e ser com os outros apóstolos evangelizador. Mas não, ele não aceitou aquela chamada de atenção que o Senhor lhe dirigiu, manteve-se no seu propósito e por esse motivo acabou por consumar a sua traição. E não só consumou a traição, como depois de ver aquilo que tinha feito, ele próprio ficou tão horrorizado com a sua traição que até, segundo consta, tirou a vida a si próprio e quis enforcar-se e morreu nesse momento. Não sabemos se entretanto se arrependeu, não sabemos se entretanto a sua alma se salvou. Pode ser que sim, Deus é misericordioso e da mesma forma como salvou o bom ladrão, embora fosse ladrão e ele próprio reconhecesse a sua culpa, pode ser que também tenha salvo Judas no instante último da morte. O qual quer dizer também que devemos rezar sempre pelos moribundos e pelos agonizantes, porque mesmo tendo traído o Senhor, mesmo estando desesperados, como parecia estar Judas, mesmo tendo feito crimes horríveis, como foi a traição deste discípulo ao seu mestre, se arrependerem, Nosso Senhor está disposto a levá-los para o céu, porque Deus é misericórdia, Deus é amor. Vamos pedir a Nossa Senhora para que ela nos ajude a manter este propósito, de ser sempre fiéis a Jesus,
nunca o trairmos e a rezar sempre por todos aqueles que o abandonaram, para que se convertam e venham a ser também bons cristãos. Dou-te graças, meu Deus, com os propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.